Então, vamos começar, então? Vamos retornar? Então, Sim. tá ótimo. Então, continuando, agora a mesa 6, estratégias do feminino e outras artes, 10 minutos para cada um e a gente faz o debate em seguida, como tem sido. Passa a palavra a Márcia Letícia Gomes. Márcia, por favor. Obrigada, boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Esse trabalho que eu trago não é, assim, uma pesquisa longa, como algumas pessoas já disseram, de mestrado, doutorado. Na verdade, é uma discussão bem recente, que eu venho tendo em grupos que discutem direito e arte, mas que depois essa ideia que surgiu lá no Direito e Arte acabou crescendo um pouco e se tornou um projeto de iniciação científica que eu tenho trabalhado com alguns alunos nessa proposta de investigar tecnologias de gênero nesses textos que nos cercam. Então, em filmes, em músicas, ditados populares, enfim, nas mais diferentes expressões. Eu sou professora do Instituto Federal de Rondônia, então essas pesquisas esse projeto de iniciação científica ocorre com alunos do ensino médio e também do ensino superior. Mas a discussão que eu trago aqui é a que eu desenvolvi lá no Direito e Arte. É um grupo de mulheres que tem discutido algumas questões que relacionam a arte e o direito. O primeiro escrito que nós organizamos foi o Feminismos, Artes e Direitos das Humanas, que era um livro bastante heterogêneo, com todo tipo de texto, com colagens, poemas, textos acadêmicos. E o segundo foi composto só por textos acadêmicos e se chama Por uma Estética Artística Feminista do Direito. E nele nós temos algumas discussões que relacionam o direito e as artes, pensando aí pelo viés do feminismo. Nessa proposta que eu trouxe aqui, eu pensei em abordar a ideia de mulheres escritoras, pensando questões referentes ao direito autoral e pensando a abordagem da história de vida dessas mulheres no cinema. Nós já vimos aqui, já houve várias discussões nesse sentido, do silenciamento imposto às mulheres, do silenciamento das vidas das mulheres na história, e me parece que agora ter o cinema, essa tecnologia de gênero, que funciona de diversas maneiras, abordando a vida de algumas mulheres escritoras, é algo que me chama a atenção e é algo que eu acho que nós podemos discutir. Essas duas escritoras são Mary Shelley e Colette, então o nome da minha fala é A Vida da Mulher Escritora no Cinema, considerações a partir dos filmes Mary Shelley e Colette. Então nós sabemos que essas duas mulheres, são mulheres escritoras, separadas no tempo e no espaço, elas viveram em locais diferentes, em momentos diferentes, mas há pontos de convergência em suas histórias. O primeiro deles é que essas duas mulheres foram cinebiografadas no ano de 2018. Então, nós temos aí 2 filmes, que levam os nomes delas. E elas também tiveram temas de propriedade intelectual. As duas enfrentaram alguns obstáculos para poder assinar os seus escritos e ter reconhecida a autoria desses escritos. A Mary Shelley, mais especificamente com a obra Frankenstein, que enfrentou algumas dificuldades por considerarem que aquele não era um tema a ser tratado por uma mulher e por uma mulher jovem. Então, ali nós tínhamos o terror, o horror e a ficção científica, esse argumento científico que havia na construção daquela ficção. E por isso, diante desses espaços gendrados, que assuntos podem ser tratados por homens e que assuntos podem ser tratados pelas mulheres, inclusive na literatura, a Mary Shelley enfrenta algumas dificuldades para publicar esse texto, e esse texto é publicado anonimamente, e aí há várias especulações a respeito, se ela mesma optou ou se não houve a chance de assinar, enfim. O filme trata isso, mas também traz que ela tinha condições favoráveis para escrever, e eu destaco aqui uma fala do filme, que é uma fala do pai dela, que diz assim: encontre sua própria voz. E nesse encontre sua própria voz está implícito na minha leitura: não escreva só sobre aquilo que dizem que mulheres devem escrever, você pode escrever
sobre qualquer coisa que você quiser. E a Colette, né, que é o outro filme, também é uma escritora, e aqui a gente tem uma maneira diferente, né, de silenciamento, que é o casamento e é o marido assinando as obras escritas por ela. Então ele percebe nela, né, uma narradora nas conversas que eles tinham no cotidiano e a obriga a escrever esses livros que são publicados com o nome dele, e vem toda uma briga para que futuramente a autoria seja conferida a ela. E tem uma fala, eu destaco uma fala do Willy, né, no filme, e ele diz assim: sei o que os homens e editores querem. Então, quem é que mandava nesse mercado editorial? Homens, editores. E aí a provocação que me parece que fica do filme também é essa. Será que esse cenário mudou bastante? Ou será que nós ainda estamos buscando essa voz, esse espaço, esse lugar no mercado editorial? Para fazer essa leitura, eu me apoio, né, nesse conceito de tecnologias de gênero, da Teresa de Lauretis, e ela afirma, né, que existem estratégias discursivas as mais diferentes que nos rodeiam, né, que nos cercam, e que tentam deixar bem delimitados esses espaços. O que é do homem, o que é da mulher, onde eu posso falar, onde eu não posso, onde me cabe, onde não me cabe. Mas da mesma maneira que há tecnologias de gênero sendo utilizadas para reforçar esses lugares, esses espaços gendrados, também há tecnologias de gênero sendo utilizadas num local de resistência, numa espécie de contradiscurso a esse discurso instituído. Então eu penso esses dois filmes, não defendo que eles sejam a melhor maneira de contar a vida dessas escritoras, até porque eles também são filmes comerciais e que querem também conquistar um público. Não é que seja a melhor maneira, mas é importante que essas histórias sejam contadas. Me parece um exercício aí trazer essas histórias para o grande público, e o cinema pode ser esse veículo, pode ser essa maneira de fazer com que histórias de mulheres sejam conhecidas e não sucessivamente silenciadas, como nós já observamos aqui em várias discussões. E para finalizar, tem uma fala em um livro da Colette, uma fala da protagonista, que diz assim: de tanto hesitar, acabo escolhendo o silêncio. Então, me parece que essa hesitação é fruto dessas tecnologias de gênero, de todos esses discursos que nos fazem hesitar, que nos fazem ter medo, às vezes, né, de nos posicionar como mulheres. E me parece interessante analisar discursos e estratégias que enfrentem e que se apresentem como um contradiscurso a tudo isso que está instituído, que é tão antigo, e contra coisas contra as quais nós continuamos lutando ainda hoje. Bom, seria isso. Obrigada, gente. Obrigada a você, Letícia. Aplaudida. Passo a palavra agora, então, para a nossa querida Eliane Campelo. Está fechado seu microfone. Bom, agora sim. Boa tarde a todas e todos. Eu vou iniciar minha fala já pedindo licença para fazer uma troca de título do que eu tinha proposto. Eu coloquei, era Em Busca de Clarice, e eu queria trocar para As Tramas de/em Clarice. E Clarice com aspas. Pode ser? Não sei se pode ser isso. Tá. Bom, eu vou abordar, na verdade, eu acho que é do conhecimento de todos, que esse ano é o centenário do nascimento de Clarice Lispector. Então, e aqui um breve comentário, eu acabo de mandar para o Prelo um livro com artigos, depoimento, traduções, etc., sobre Lispector. E aqui, por isso, eu já tinha pensado em elaborar esse livro há algum tempo,
e por isso eu quero trocar o título também, porque o meu trabalho lá é Em Busca de Clarice, e preparando mais ou menos para apresentar aqui, eu verifico que tem coisas que eu gostaria de dizer e que não disse lá, então vou dizer aqui, bem rapidinho. Eu trabalho com um conto da Adriana Lunardi, não sei se vocês conseguem ver aqui o livro, da Adriana Lunardi, que se chama Vésperas, não sei se conhecem também. Esse livro é de 2002 e contém 9 histórias de mulheres escritoras, a maioria delas, entre elas Clarice. Ela trabalha com uma criação de como teria sido a véspera da morte dessa pessoa, de cada uma delas, né? Bom, para Clarice, ela cria um conto em que a protagonista é uma jovem de 17 anos, cuja mãe está muito doente e provavelmente vai morrer, e ela, então, precisa ir morar no Rio de Janeiro junto com o pai, o qual ela não conhece, o pai também não a conhece, né? Num apartamento de luxo, quer dizer, uma vida completamente diferente daquela que ela levava com a mãe. Só que ela chega lá já com uma determinação, apesar de jovem, o pai quer que ela visite os ícones da cidade maravilhosa, né? Pão de Açúcar, etc. E ela diz que não, que ela não quer isso. Ela quer ir até o cemitério do Caju, onde Clarice Lispector está enterrada. Bom, então, rapidamente, é evidente que o conto, eu vou ter que cortar muitas coisas, mas eu quero dizer, em primeiro lugar, que se estabelece uma guerra ideológica entre ela e o pai. Por quê? Porque o pai, para ela, na visão dela, né, lhe exige uma intimidade que ela não consegue dar, que ela não pode dar, porque não o conhece. É um senhor feudal, como ela chama, professoral. Esse cara com intenções patriarcais, pai recém-nascido que nunca comprou presente de aniversário. E este pai chama-se Otávio. Aí eu tenho, vamos dizer assim, o primeiro suporte teórico para fazer uma leitura intertextual, porque Otávio, e juntando outros elementos do texto também, Otávio é o protagonista, o marido da Joana, né, em Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro romance de Clarice. Então, há um jogo intertextual e um jogo também ideológico entre a jovem e um homem mais velho com esse ar professoral. Bom, depois disso, eu passo a falar um pouquinho num outro suporte teórico, que é o biografema do Barthes, talvez conheçam. Barthes, o biografema, são indícios, são fragmentos que vão levar alguém a escrever uma biografia, por exemplo, como é o caso do Vésperas, uma biografia com base em elementos muito frágeis, muito pequenos, mas que vão identificar uma pessoa. Essa jovem de 17 anos, não podemos esquecer que com 17 anos Clarice escreve o Perto do Coração Selvagem, essa jovem, ela toma café da manhã, pede dois, e acende seu primeiro cigarro. Então, eu tenho aqui índices de identificação da própria Clarice. E, por isso, o biografema do Barthes, esse conceito, seria muito adequado para isso. Bom, e, finalmente, eu jogo também com o conceito de genealogia, que é bem desenvolvido e bem conhecido, né? Por quê?
a jovem finalmente consegue ir ao cemitério, pega um táxi, vai sozinha, descobre o túmulo da Clarice e leva no bolso uma pedra, né? Porque a Clarice está, ironicamente, enterrada no cemitério judeu do Caju. E vocês sabem que a pedra é um elemento que corresponderia às flores para nós no cemitério católico. É de respeito àquela pessoa. Bom, então ela vai e aí ela vai dizer o seguinte: estou diante do túmulo de Clarice Lispector. Essa é a minha história. Tinha ido até ali para vivê-la, para fazer-me do que gosto, ceder à mínima manifestação do meu ser difícil, áspero, desesperado. Sobretudo, tinha ido ali para me filiar, um ritual que tomo de empréstimo para iniciar a tradição da minha linhagem. Então, aqui eu tenho claramente essa noção e esse conceito, né, que a Lélia Almeida desenvolve, que é o da genealogia. E ainda, nem sei que tempo que eu tenho, nessa ida ao cemitério, quando ela está lá prestando essa homenagem à Clarice, filiando-se à Clarice, ela sente a presença de alguém nas suas costas. Logicamente, é quem? Otávio, que estava preocupado, foi atrás da filha. E o último período do texto, do conto, é o seguinte: ela nem se vira, mas ela sente essa presença. E vai dizer o seguinte: ele estava ali, né, entre furioso e aliviado, mas pode estar perto, muito perto, de conhecer a ordem dos corações selvagens. Então, e termina assim, né, perto dos corações selvagens. Para encerrar, eu vejo nesse conto a presença fortíssima de uma filiação à arte, à escritura, né? E como eu trabalho com mulheres artistas, mulheres escritoras, né, romance de artista, o Perto do Coração Selvagem é considerado por várias críticas um Künstlerroman, romance de artista. Eu vejo que o que a Lunardi quer mostrar também justamente com relação ao conto. Então, eu preparei aqui, só para encerrar, uma série de slides, mas o que me interessa mesmo é esse movimento, né, do texto, da agressividade para a criatividade, e essa leitura que eu faço, que vai juntar a Clarice, né, a Clarice Lispector, a Clarice com entre aspas, que é o título do conto, a Adriana Lunardi, a narradora da Adriana, a Joana, que é a protagonista do Perto do Coração Selvagem, e a Sofia, dos Desastres de Sofia, e nós. Né? Obrigada. Não sei voltar. Que ótimo. Obrigada, Eliane. Parabéns. Não consigo voltar. Tá aqui. Achei. Passo, então, agora a palavra para Ione Piccoli ou Piccoli. Ione está aí? A Ione não está? Não estou vendo. Eu acho que a Ione não está. Desculpa, eu não tinha reparado. A Ione não estando, a gente pode partir, então, direto para os debates. Parabéns às duas apresentações muito interessantes. A gente abre a palavra, antes disso, sem querer monopolizar, já monopolizando um pouquinho. Eu queria saber,
Márcia, me interessei por esse seu estudo entre essa ligação com o direito e tinha vontade de saber um pouco mais sobre esse livro que você mencionou, Por uma Estética Artística Feminista do Direito. Qual editora? Se você pode dar maiores informações. Tem a versão digital? Sim, saiu recentemente, tem versão Ah, digital, depois se alguém tiver interesse eu posso enviar. A editora é a Tirando Blanche e reúne, que ótimo. reúne discussões de pessoas do Brasil todo que envolvam, né, o direito e a arte, mas pensando especificamente dentro do feminismo. Muito interessante. Vou procurar. Essa questão que é colocada no filme não necessariamente corresponde com certas colocações. O fato do marido ter obrigado a Colette a escrever não necessariamente corresponde com o que ela própria diz nas obras dela, né? Um pouco controverso, mas eu concordo perfeitamente com você que essas cinebiografias são um bom espaço de divulgação das obras, né? O filme é Muito bom. ficção também, né? É um caminho que necessariamente corresponda à realidade. E Colette foi uma escritora tão ligada, né, com o cinema, né? Ela participou de adaptações das próprias obras, né? Trabalhou com cinema, né? Uma escritora também que era muito diversa, né? Nos seus escritos, né? Transitou por diferentes gêneros, né? Foi do slogan publicitário ao cinema, a romance, a textos mais referenciais, né? Muito bom. E essa discussão com o cinema também, né? No artigo ainda eu cito muitos outros filmes, né? Que nós podemos também fazer informações, pensar, filmes brasileiros, inclusive. Permitem conhecer vidas de mulheres e pensar sobre essas interdições e silenciamentos. Muito bom, obrigada. A Euridice comentou aqui no chat, Eliane, Euridice, se quiser abrir, né? Que eu li esse livro maravilhoso, também concordo, o livro maravilhoso da Adriana Lunar, são contos que são tanatografias. Se a Euridice quiser abrir, comentar. Oi, querida. Sim, esse livro é muito interessante. Você naturalmente falou só sobre o conto da Clarice, né? Mas, claro, porque você tinha que selecionar e você está especificamente trabalhando sobre Clarice, mas realmente é bem interessante. Eu coloquei tanatografias porque é uma palavra que é usada na crítica francesa para se referir a esse tipo de texto, né, de romance ou de conto ou de poema, em que se tematiza, em que se narrativiza a morte de algum personagem. E no caso desse livro, essas personagens são todas escritoras, né? Então, realmente você que trabalha com, Eliane, que trabalha com esse gênero, né, de escrita do artista, na verdade, aqui não é exatamente a mesma coisa, porque nós estamos vendo as artistas, as escritoras morrendo, né? Mas é realmente um livro muito interessante, a sua análise do conto da Clarice, sobre a Clarice, é também muito interessante. Eu também já trabalhei muito rapidamente com esse livro, no meu livro das Mulheres ao Espelho. Mas, enfim, um texto muito curto em que eu falei sobre esse livro da Adriana Lunardi. Posso Sim, claro. Não, Claro. Euridice? Pode e deve. O seguinte, no artigo que está no livro que será publicado, esse sobre a Clarice, eu uso o teu termo, eu faço referência a esse termo. Sim. Também uso
um termo que se diz como bionecrografia, que é uma outra forma de chamar esse mesmo tipo de... Sim. Essa eu não conheço, esse eu não conhecia, não. É de a autoria desse termo é de um português que eu o conheci num congresso aqui no Brasil. Eu acho que foi da Bralic ou da Mulher e Literatura, não sei bem. Grossegese, o nome dele. Bom, enfim. Então, são termos que vão dizer desse momento que a Lunardi vai captar, né? De que forma essas mulheres morreram, porque ela faz esse livro, Os Vésperas, e a Clarice não se cansa de dizer, né? Eu vou morrer de véspera, não no outro dia, é na véspera. Mas ela faz esse livro em função da morte, né? Como é o nome dela? De uma delas aqui, que ela examina, que é aqui, já vou botar esse aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo esse slide da Zelda Fitzgerald. Não está aparecendo aqui. Você colocou compartilhar a tela, Eliane? Não. Não coloquei. Não, aqui. E agora não sei chegar lá. Bom, mas também não tem muita... É só a lista a listagem dos contos que ela aborda nesse livro. E ela ficou muito impressionada com a morte da Zelda Fitzgerald, que nós sabemos foi colocada num manicômio e morreu queimada, né? Porque houve um incêndio lá, etc. Bom, então, é meio complicado, né? Falar nesse momento assim da morte de alguém, né? Quer dizer, fazer uma biografia deste momento, criar uma biografia desse momento. É uma coisa até meio tétrica em alguns sentidos, né? E ela, no final do livro, ela coloca dados biográficos que podem ser considerados, vamos dizer, verdadeiros, né? Enfim. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que com referência a Clarice, o que ela quer mesmo mostrar é que essa menina de 17 anos, sendo Clarice, de uma certa forma, ela vai... esse embate, né, ideológico entre ela e o pai, isso vai se resolver, porque parece que eu vejo aí um conflito entre identidade e negação de alteridade, né, por parte do pai. O pai exerceu finalmente a sua função de pai, depois de ter sido ausente. É muito bom, gosto muito desse livro. Esse livro é ótimo, eu acho. Posso fazer uma pergunta para a Letícia? Claro, claro. Letícia, tu falas só em filme, né? Vocês não leem, o teu grupo não lê as obras, né? Só fica com o filme. Então, o trabalho que já foi publicado foi só sobre esses 2 filmes. Mas com os alunos, não. Com os alunos a gente vai ter filme, vai ter livro, vai ter música, e aí nós pretendemos ampliar o olhar para outros discursos também, né? No certo. E sobre a Zelda tem uma série também, não sei se vocês já viram. A série sobre a vida dela é Z, o começo de tudo. Eu não vi ainda. Uma série dela, uma série bem interessante. Eu vi ela, mas não vi. E essa série está disponível na Netflix?
Prime Video. Ah, Prime Video. Eu ia fazer esse comentário para você, Letícia, que sempre quando eu falo das escritoras, né, do século XIX que foram apagadas, ou de temáticas semelhantes a esses dois filmes que você mencionou, né, mulheres que tiveram suas obras roubadas, né, pelos maridos, a autoria escondida, né, os alunos não conhecem a literatura, mas os filmes eles conhecem todos, né? Então eles falam muito naquele Grandes Olhos, que está no Netflix, né? Então, assim, o cinema chega mais, né? Para esse público, assim, mais jovem, talvez, né? Como chega, assim, né? E a gente, esses dias, estava fazendo, assim, um levantamento, tentando lembrar vários filmes que tem isso, disponíveis, agora tem o Prime Video, né? Eu tenho várias plataformas agora, né? Filmes que tratavam sobre mulheres que tiveram ou a sua autoria negada, ou essas dificuldades também. Dialoga um pouquinho com a minha fala lá do primeiro dia, quando algumas pessoas tendem a dizer que a crítica faz uma vitimização, né, desses apagamentos, dessas violências simbólicas, né? E não, na minha opinião não tem nada a ver com uma vitimização, né? Uhum. O cinema tem isso, né? Esse alcance maior. Então, claro, às vezes alguma distorção que tem ali na história a gente pode discutir de outras maneiras, né? Mas ele chega muito mais. E tem também histórias, né, puramente ficcionais, como aquela, acho que é A Esposa, se eu não me engano, que também vai tratar disso, Senhor e Senhora Delman. Então, às vezes tem filme puramente ficcional que também vai nos pensar essa mulher escritora e que também vai proporcionar discussões interessantes. É ficcional, mas acaba retratando aquela realidade, né? Ou então, outra prática comum, que era colocar as mulheres nos hospícios, né? Internar as mulheres como loucas, né? Tem aquele filme Claudel, acho que é Claudel o nome do filme. Camille Claudel. Qual é o nome do filme? Camille, né? É todo o nome. E era escultora, né? E Isso. ele, ela trabalhou Rodando. muito para ele. E ela nunca apareceu. Agora parece que... Sim, Paris, eu acho que... não sei se é Paris ou se é no interior da França, que tem um museu Camille Claudel com as obras dela. Mas realmente é algo bem recente. O Museu Camille Claudel, acho que tem um ano, se não me engano. No outro que aconteceu isso. Sempre foi o Museu Rodin, onde tinha alguma coisa da Camille Claudel, né? É onde, Laura, esse museu? Nunca fui. Não, ele é super recente. Não fui, mas é em Paris ou é em outra cidade? Se não me engano, é em Paris, sim. É em Paris ou é meio afastado, assim, eu acho? Na Banlieue parisiense. Eu vou olhar também. Não conheço o museu, mas eu vou procurar. Não sabia nem que tinha. Notícia da abertura. Realmente é recente. Eu acho que é uma coisa assim de um ano para cá. Esse filme é impactante, né? Porque é a vida dela. Uma violência. Da violência, mas também assim tem uma câmera para ver as esculturas. É um trabalho sobre a escultura também maravilhoso. Esse filme para mim foi assim. E é importante lembrar que o irmão dela, o grande poeta, né, Paul Claudel, que colocou ela no manicômio, e a causa disso é porque ela tinha abortado um filho do Rodin. Então, ela foi punida no manicômio, né, presa num manicômio para o resto da vida por causa do aborto. Não foi porque ela teve relação com Claudel, com Rodin, ou porque ela era louca realmente, nada disso. É porque ele era um catolicão, né? E achou que ela tinha cometido um crime, um grande pecado ao fazer um aborto de uma criança impossível, né? De um filho impossível, bastardo, né? De uma relação complicada, né? Comprometida, porque ele era casado, etc. Esse filme é realmente muito lindo, mas é de uma violência absolutamente atroz. Nos arredores de Paris, o museu, de 2017, em Nogent-sur-Seine.
Irei lá na próxima vez. Vamos combinar. Assim que nos Que seja deixarem. possível. Se eu puder carregar Vamos uma mala juntas. para o aeroporto. Vacina e sai correndo para o Galeão. Acho que agora a gente podia pedir para a Thaís ler o poema, né? Thaís, né? Thaís. Eu acho que a Thaís gente e Elizabeth, não sei se a Elizabeth também queria fazer alguma performance, não sei. a Thaís propôs, né, ler o poema, então eu acho que Máscara de seria Flandres. uma maneira de fechar hoje com... Né, Thaís? Fechar com chave de ouro a leitura do poema? Sim, só... Eu queria perguntar uma coisa técnica. Como está sendo gravado, tem uma forma de a gente colocar apenas, por exemplo, no caso da Thaís, ela no centro, né? E como se fosse a única tela. Tem. A gente precisa que a Ana coloque no modo Speaker View. Aí só vai aparecer na tela dela quem fala e para o YouTube também. A Ana, Que acho que ela ficaria é a nossa melhor. host. Tá Até vendo? para depois... Onde é que eu acho esse modo? Lá em cima, exibição Em de cima. orador? Para mim Speaker é View. isso, deve ser. Foi? Porque depois, qualquer coloquei. coisa, Thaís, isso pode ficar, né? A gente pode montar, ou seja, você, não sei, você Acho pode que foi. montar e cortar só essa parte também. Vou Né? verificar no YouTube, porque lá dá um delayzinho, mas eu acho que foi sim. Ela dá um delay, mas para mim tá aparecendo só você, Júlia, então acho que... vai aparecer quem estiver falando. Então, todas nós desligamos os microfones, que daí só a Thaís vai aparecer na tela. Mas vamos dar um segundinho para poder passar o delay do YouTube. Eu acho que agora ver. Eu não estou conseguindo desligar a câmera nem o som. Você o quê, Beth? Não estou conseguindo desligar o meu som. Agora foi, tá no YouTube. A Elizabeth tem que desligar o som, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ela conseguiu lá. Conseguiu? Eu conseguiria aqui também. Então tá, deixa eu desativar. A hora que puder, só dá o ok. Pode começar? Pode? Pode sim, Thaís, pode sim, já tá tudo certo. Tá. Máscara de Flandres, um poema de Elizabeth Nascimento. Queres dizer o que devo dizer? Queres dizer como devo viver sem incomodar você? E lavar, passar, cozinhar, e ainda ninar como ama de leite teus bebês? Queres dizer porque devo existir, mas não persistir e nem existir em ser, depois de calar-me à custa de Flandres? Queres dizer o que devo pensar e me impor à alvura do norte, a caligrafia de teus versos, e demonizar o padê, o agueré e o alujá, a comida e dança de orixá, depois de calar-me à custa de Flandres? Queres dizer que não devo escrever meus poemas negros, nem cantar para ioiá nas noites de lua azul e de xirê, que devo esquecer de Leopoldo no Congo e Diogo, o cão, de suas misérias e barbares, depois de calar-me à custa de Flandres? Queres dizer, para eu crer na tua invenção do meu ser, de ser eu mesma a culpada de meus infortúnios e sevícias, e meu corpo de memória esgarçado por ti, que devo assumir que me fiz cativa, herdeira de Cã, amaldiçoado de Noé, depois de calar-me à custa de Flandres? Queres dizer o que devo ser e que repita
rimas e sinas desgastadas. Sou suja, lúgubre, nefasta, nefanda, encardida, boçal, cheia de mimimi, vítima de mim mesma. E ainda assim, devo amar-te e agradecer-te por desfrutar da mulata saborosa de ganho. Enfim, já que me deste a máscara de Flandres, quanta pretensão acreditar que esgrimirei a forja de Choroquê contra mim. Cunhar e forjar coleiras, correntes e pentes de ferro e submeter-me aos teus delírios? Jamais! Se a ti não devoto metáforas e alexandrinos, se não repito em meu corpo tuas celas, mulata, gostosa e fogosa, coloca-me em cela, cabelo ruim. Queres dizer como devo pulsar, vibrar e ouvir, vestir-me e sonhar, cozer e gozar, e me impedir de falar? Não conseguiste calar-me de fato à custa de Flandres? É que inventei uma lírica de infinitos itãs e oriquis. Quanto ao valor destas vivências, só a ti, meu leitor, meu amor, cabe tirar tantos versos da indigência de afeto. Mas eles alertam: quebrar o ferro não abole o despautério. Observai do ferro ao silício o que não pode ser silenciado. Ainda queres dizer o que devo pensar, dizer, rezar e amar? Depois que eu quebrei a máscara de Flandres? Poema de Elizabeth Nascimento. Brava! Deixa eu botar a exibição aqui que de novo. ótimo, Elizabeth. Nossa. Obrigada. Incrível, Elizabeth. Muito obrigada. Incrível Thaís também. Thaís, eu queria falar Thaís e Elizabeth. Tá? Foi o que eu quis dizer, desculpe. Muito bom. Então, obrigada, encerramos agora, gente. então, meninas. Encerramos por hoje, né? Mais uma vez, obrigada a todas. E a gente se vê, então, amanhã para o último dia. Última mesa, a poesia como ato político. Mais uma vez, às 14 horas. Obrigada, muito obrigada pela recepção, pelo acolhimento. Obrigada, ainda estão gravando, não, né? Tá sim. Tá gravando, mas não tem problema. Não, eu ia fazer um comentário, mas eu não gostaria que fosse gravado. Pode parar a gravação. O motivo de estar aqui é exatamente como eu me senti assim, acolhida pela atenção que cada uma de vocês, a Ana, Silvina, perdoe-me, eu tenho problemas. Quem é a outra mediadora? Laura. Então, eu me senti contemplada, né, pela postura de vocês em relação ao que a própria Bell Hooks diz, que nós fomos educadas para a competição, né? Mesmo assim, a escuta de vocês atenta, afetuosa, né, de escutar, inclusive, o que talvez incomode tanto, que é essa problematização dos lugares de escuta, né? Então, eu estou muito feliz por eu mesma ter conseguido romper com o desejo de ficar em silêncio, porque eu estava passando por problemas decorrentes da pandemia com a minha mãe. E como se tratava de maternidade, tudo, vocês me incendiaram, sabe? A mediação de vocês, de fato, me incendiou, mesmo quando eu ouço coisas que me obrigam, não é o confete, mas me obrigam a pensar os meus muitos lugares como escritora, como pesquisadora negra na Baixada Fluminense. Muito obrigada pela escuta atenta de vocês, respeitosa, e também a alegria de ter
perdoe-me de eu não gravar o nome de todas as palestrantes, né, aqui, mas foram assim, vocês podem não ter ideia, mas altera muito, sim, o meu próprio lugar de escrevivências, tá? Então, é uma relação tensa, complexa, não hegemônica, não homogênea. Muito legal, gente, tá? Parabéns pela mesa. Se tiverem oportunidade, entra lá no meu canal, que eu tenho um poema sobre o vento e o que o vento não levou, tá? Se tiverem oportunidade, beijo no coração de vocês. Obrigada. Um beijo. Júlia, obrigada também por todo o apoio. Até amanhã. Isso. Até amanhã, então, gente.